Olá, irmãos, bom dia. Estamos mais uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical, graças a Deus, né? E hoje estaremos estudando a lição de número 6, o Espírito Santo depois de Pentecostes, né? Para dar início à nossa aula, vamos voltar lá no profeta Joel. Eu vou ler um versículo aqui para os irmãos. Profeta Joel. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Aí uma promessa, né, no Antigo Testamento, falando do Espírito Santo. Vamos agora lá em Atos, irmãos. Pega aqui Atos. Quando Jesus foi ressuscitado, né? Ele ficou um espaço de 40 dias trabalhando, informando aos discípulos, né? Dando mais orientações. E ele fala uma coisa importante aqui em Atos, vamos lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus aí então está dando uma ordem aos discípulos que esperem, né? Para ser testemunha precisa de alguma coisa de a mais, que é o Espírito Santo. E agora a gente vai lá no capítulo 2, vamos ler de 1 a 13. Atos 2, de 1 a 13. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos, de todas as nações que há debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamita, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, a Frígia, Panfilha, Egito, e parte das Líbia, como a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer dizer isto? E outros zombando diziam: Estão cheios de moços. Então tá aí, irmãos, o cumprimento, né? Ficaram os 120 lá esperando que Jesus, 120 discípulos lá, reunidos esperando essa promessa de Jesus. E aqui no dia de Pentecostes acontece esse som veemente. Toda vez que tem uma revelação na Bíblia, sempre tem alguma coisa assim grandiosa acontecendo, né? Por exemplo, quando foi dado os 10 mandamentos, foi dado de uma maneira extraordinária. A montanha estava pegando fogo, era raios, trovões, barulho intenso. Era tipo de um show pirotécnico, né? Que Deus estava fazendo ali para mostrar a importância daquilo. Então, o povo ficou aterrorizado, né? E aqui acontece a mesma coisa, uma coisa vinda do céu, um som, fala aqui, veemente, quer dizer, poderoso, né? Estava habitando, e foram vistas por eles línguas como repartidas em fogo, né? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, né? Um vento forte, barulhento, né? E encheu aquelas pessoas que estavam lá do Espírito Santo. Esse é um fato único na Bíblia, né? Marca o início
começo da igreja, né? Assim, o início do ministério dos discípulos também, né? Porque antes eles estavam todos acovardados, né? Com medo. Pedro negou a Jesus, os outros estavam escondidos, né? Mas quando se reuniram lá e foram cheios dessa experiência, eles se tornaram bastante diferentes, né? E aqui na nossa revista fala assim, o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa dos judeus, né? Acontece 50 dias depois da Páscoa. Por isso que tem esse nome Pentecoste, quer dizer assim, a palavra grega quinquagésimo, deixa eu ler aqui, como isso faz 50 dias, o nome passou de ser Pentecoste, a palavra grega, para quinquagésimo. Essa era a festa celebrada no início da colheita, por isso é chamada Dia das Primícias. Então ali estava reunido o povo, né, para comemorar a festa de Pentecostes, e acontece esse evento que chama a atenção de todas aquelas pessoas, né, todas aquelas pessoas. Esse foi o dia de Pentecostes, um fato único que aconteceu, a descida daquela forma do Espírito Santo. Quer dizer, não é toda pessoa que recebe esse Espírito Santo que vai ver esse som veemente de novo. Isso foi uma marca, uma data histórica para a igreja, a descida do Espírito Santo. Porque, como a gente estava vendo aqui, irmãos, as lições atrás, o Espírito Santo era dado assim em ocasiões específicas, né? É como se você tivesse uma conta-gotas, ó, vou colocar um pouquinho aqui, vou colocar ali outro pouquinho ali em Sansão para ele ser forte, vou pôr aqui nesse servo para ele fazer isso e aquilo. Então o Espírito Santo era dado de maneira assim, pontual, né? Pontual. Dessa vez não, dessa vez a palavra usada lá em Joel derramarei do meu espírito, quer dizer, irmãos, veja a diferença. Era pingo, né? Dava pingo do Espírito Santo a algumas pessoas, mas agora não, agora é diferente. Agora eu vou derramar, né? Vou derramar o Espírito Santo. É como pegar um balde, irmãos, como já fizeram isso, né? Pegar o balde cheio d'água e derramar tudo aquilo. Foi isso que Deus fez, né? Derramou o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Né? E ali começa o ministério, né? O povo sedento da palavra de Deus, né? E aí Pedro faz o seu discurso, né? E quase 3.000 almas, as primeiras confessões foi quase de 3.000 almas, né? O resultado de Pentecostes, né? Diz assim, observe a mudança ocorrida na vida dos discípulos de Jesus. Algo novo e surpreendente aconteceu com aquelas pessoas depois daquele Pentecoste especial. Veja pelo menos 5 resultados na vida dos discípulos. Vamos ver? O que causou isso nos discípulos? Novo homem. Se tornaram nova criatura, né? Novo homem diante dos acontecimentos. Né? Depois o autor aqui da lição fala, nova coragem, né? Eles estavam com medo, acovardados, não sabiam o que fazer, mas quando veio o Espírito Santo, eles tiveram coragem para falar do Evangelho, tanto que Pedro faz o seu discurso. Nova capacitação, né? Capacitação, estava falando em outra língua, o Espírito Santo capacitou aquelas pessoas. Nova compreensão, agora estava se tornando mais claro para os discípulos tudo o que Jesus falou. Eles começam a ter uma compreensão das Escrituras, porque uma coisa é ler a Bíblia sem o Espírito Santo, mas lendo a Bíblia com o Espírito Santo, muita coisa é revelada que você não vê, né? Então a leitura com o Espírito Santo é bem diferente de ler qualquer coisa assim na Bíblia normal, né? Ele dá nova compreensão. E nova mensagem, né? Nova mensagem. Agora os discípulos de Jesus tinham uma nova mensagem para o mundo, né? As profecias do Antigo Testamento começaram a cumprir-se. Jesus crucificado, o centro da promessa dos profetas no Antigo Testamento, é o início de um novo relacionamento com Deus, com os homens. Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Agora o caminho certo é arrependimento, perdão, batismo e unção do Espírito Santo, né? Mudou tudo, né? Toda aquela parte da lei, de não sei o quê, de fazer aquilo, fazer isso. Agora é o Espírito Santo que incomoda o novo homem, né? Agora é o Espírito Santo que está atuando ali nos discípulos, né?
tornando-nos discípulos. Eles estão corajosos, né? Aí a gente vai passar aqui para o segundo ponto, irmãos, que diz assim: início da igreja no Pentecostes. O que foi que o Espírito Santo fez, né? O que foi que ele causou? Aqui na revista está falando que ele reuniu as pessoas, o Espírito Santo. Ele reuniu todo aquele grupo de pessoas. Ele deu, o Espírito Santo, a mensagem de arrependimento e salvação. Ele convenceu do pecado, porque diz a palavra, irmãos, assim: e ouvindo eles isso, né, o povo que estava ouvindo, né, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Né? Então, ele convenceu do pecado. E aqui ele também formou uma nova comunidade. Um novo povo surgiu, a igreja, pessoas com novos ideais, novo padrão de vida, nova maneira de ver e de se relacionar com as outras pessoas, nova esperança, nova fé. Pessoas que se unem em amor, experimentando uma comunhão ímpar, nunca vista. O Espírito aproxima as pessoas uma das outras e de Deus. O resultado é o surgimento da igreja local, necessária para dar prosseguimento à divina comunhão. Né? E ele fortaleceu a igreja. Esta obra contínua, ainda hoje sendo do Espírito Santo a tarefa de fazer crescer a igreja. É ele quem fortalece o povo de Deus e o faz multiplicar-se. Quer dizer, desde lá, 2000 anos atrás, até os nossos dias, é o Espírito Santo que tem dirigido a igreja. Né? Lógico, os irmãos da igreja têm que ter essa consciência, né, de deixar o Espírito Santo falar, agir. Né? Era isso que vai acontecer muito em Atos. Ele vai agir, ele vai falar isso, ele vai falar aquilo. O Espírito Santo vai mandar um profeta, um discípulo pregar ali, não sei aonde. Vai dar orientação da organização da igreja. Então tudo isso é obra do Espírito Santo. Tanto que o pessoal fala que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, do livro, né? Atos do Espírito Santo. O desenvolvimento da igreja depois da unção de Pentecoste, né? Veja o que foi que ele fez. Levantou novos líderes espirituais, né? Quer dizer, Pedro, diáconos, Estevão, Paulo, Barnabé, né? Ele levantou novos líderes ali para dirigir a igreja. Deu coragem aos crentes para testemunhar, apesar das circunstâncias adversas, né? Eles tiveram seus inimigos, guiando a boa disciplina na igreja. Esse aqui é o fato lá de Ananias e Safira, né? Que mentiam ao Espírito Santo e, né, por isso morreram. E concedendo sabedoria para a boa administração da igreja e para a sua defesa. Quer dizer, organizando totalmente a igreja, né? Fazendo a igreja crescer, despertando visão, amor e compromisso missionário, vocacionando e capacitando pastores e presbíteros. Quer dizer, até hoje ele continua fazendo isso, né? Foi uma revelação, a Bíblia é uma revelação contínua, né, irmãos? A gente vê no Antigo Testamento Deus o Pai, depois vem Deus o Filho, e depois que vem o Filho, vem Deus Espírito Santo. É Ele que está agindo em nossos dias, né? Porque Jesus consumou a sua obra. Ele falou que ele tinha que ir para enviar o Espírito Santo. Então, quando Jesus foi elevado aos céus, né, logo depois de alguns dias, o Espírito Santo desceu daquela forma. Tem mais um tópico aqui: a evangelização do mundo dirigido pelo Espírito Santo. Não podemos negar que o ensino neotestamentário revela que tudo que o Espírito Santo concede e faz pelo crente ou no crente, regeneração, santificação, os sons, dons, é visando alcançar o mundo para Cristo, né? Então, ele dá essa visão, né? O crente não fica só lá com ele, ele dá essa visão de evangelizar, né, ao mundo, aos que estão ao seu redor, né? O Espírito Santo dirige os obreiros para onde devem ir trabalhar, né? Então, vamos ver que está falando aqui aquele caso de Filipe, né? Usado para o evangelho chegar a Samaria e a Etiópia. Quando ele viu aquele rapaz no carro, correu atrás do carro lá, o cavalo, né? Correu e perguntou: o que você lê aí? Eu leio o profeta Isaías. Você entende o que você lê? Não. Aí ele sobe, né? E explica o que aquelas palavras querem dizer. Tanto que aí
aquele funcionário, né, aquela pessoa da Etiópia, acho que é da Etiópia, se converte, né, se converte e é logo batizado. O Espírito Santo também levantou Paulo e Silas para levar o Evangelho à Europa. O Espírito Santo dirige os crentes no cumprimento da grande comissão. Qual é a grande comissão, irmãos? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está falando. O Espírito Santo dirige os crentes no cumprimento da grande comissão, começando em Jerusalém, causando a dispersão e acossando Samaria, quando a igreja foi perseguida, se espalhou, né? E não somente se espalhou, foi levando a palavra, e provavelmente em outros lugares, levando Pedro a Cesareia, né? O fato de Pedro lá batizar um romano, e levantando-se Barnabé e Saulo e Silas para chegarem aos confins da terra. Quer dizer, a gente vê depois no livro de Atos toda essa dimensão de Paulo, Barnabé e Silas levando o Evangelho, né? Tem muita coisa, irmão, para falar do Espírito Santo. Se os irmãos forem ler Atos, né? Mas o importante é que os irmãos estejam conscientes do seguinte: o início da igreja se deu com a ação do Espírito Santo. Os discípulos teriam que receber poder primeiro, né? Seriam aperfeiçoados ali, receberem esse novo dom de Deus, né? Esse Espírito, né? E é o que deve acontecer com a gente. Para a gente fazer a obra de Deus, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Quando a gente se converteu, a gente foi batizado, recebeu o Espírito Santo. Mas uma coisa é a gente agora encher-se do Espírito, né? Esse contínuo de encher-se do Espírito. Como fala a palavra, enchei-vos do Espírito, né? Deixar o Espírito Santo trabalhar. E aí vai vir os frutos lá de Gálatas, que é o nosso texto base, né? De Gálatas. Eu vou ler aqui para os irmãos uma parte. Recebe-se o Espírito Santo de uma vez por todas em um ato único, batismo. Mas o enchimento dele é um processo contínuo. Isto é, o crente deve buscar ser cheio do Espírito a cada dia e todos os dias. É por isso que, embora todo convertido seja batizado com o Espírito Santo, nem todo crente é igual aos demais na questão da experiência da presença do Espírito Santo, né? Os 120 receberam o Espírito Santo em Atos 2:4, mas tiveram a necessidade de serem cheios novamente em Atos 4:31. Vamos ver lá, Atos 4:31. Isso aqui depois que eles se apresentam ao Sinédrio, né? Pedro e João, né? E ele falava assim, que não podiam deixar de falar do que tem visto e ouvido. E a igreja estava em oração. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, vamos ver que aqui está enchendo do Espírito, né? Não é mais aquele fato único que aconteceu, a descida do Pentecoste, né? Agora, eles estão se enchendo do Espírito, e o Espírito está capacitando. Aqui no início da igreja, o Espírito está dirigindo as pessoas para lá, vão para cá, administrando também a igreja. Escolham aí 7 pessoas para os diáconos, né? Os diáconos. Então vejo que a importância. A igreja não pode ficar, irmão, sem o Espírito Santo. Eu vou ler uma coisa aqui para os irmãos. Os 52 discípulos não poderiam de forma alguma realizar a obra de Cristo sem a presença contínua do seu Espírito, né? Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida cristã e também na vida secular, temos que ter a orientação do Espírito, ouvir, deixar o Espírito falar. Porque a Bíblia fala que nós podemos extinguir o Espírito, né? A gente pode fazer isso, a gente não deve fazer. A gente deve se encher do Espírito cada dia mais, e aí vamos fazendo a obra. O Espírito Santo vai colocando em situações que a gente pode pregar o Evangelho, falar da Bíblia, mas deve estar vigiando, ligado nisso, né? Tá? Então essa é a nossa lição, irmãos, a lição 6, né? O Espírito Santo depois de Pentecostes, né? Pentecostes
Essa festa era 50 dias depois da Páscoa. Como isso faz 50 dias, o nome passou a ser Pentecostes, a palavra grega para quinquagésimo. Essa festa era celebrada no dia da início da colheita, por isso é chamada também de Dia das Primícias. Né? Então tá aí, irmãos. Né? A gente sabe que os judeus têm essas 3 festas importantes, a Páscoa, né? O dia de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, mas foi justamente no dia de Pentecostes, né, que houve essa... Né, era um momento propício, ali tinha gente de tudo quanto era nação, né, tinha prosélitos. O que é prosélito? Aquele que se converteu ao judaísmo. Tinha de todas as partes do mundo, está falando aqui. Aquele foi o momento certíssimo para como Deus faz, né, irmãos? Ele sempre faz as coisas na hora certa, né? Sempre na hora certa. E que nós possamos, irmãos, deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Comande a nossa vida, né? Não vamos extinguir o Espírito. Ok, irmãos? Obrigado pela atenção. Essa foi a nossa aula número 6, tá? Os irmãos estudem a revista e paz, né? Paz, graça e amor, irmãos, que eu desejo a todos. Obrigado.